entidades como sistemas, requer, em primeiro lugar, enxergar nessas entidades algumas propriedades. Você está vamos imaginar que você está no primeiro estado da infância, acabou de nascer, vamos supor, você acabou de nascer, aí você está num caos de percepções. É isso que os psicólogos que estudaram isso dizem, que a criança não isolou ainda nesse caos propriedades bem definidas. Então, o primeiro passo é isolar certas propriedades. Tem vários métodos para identificar o que se chama de gás. Pressão, volume, etc. Pressão, volume e temperatura não são propriedades necessárias para identificar um gás. Um gás pode ser identificado como algo que tem uma certa cor num certo recipiente, ou algo que faz vento. Tem muitas possibilidades de identificar, mas é verdade que tem que, em primeiro lugar, isolar essas propriedades identificar essas propriedades para isolar o objeto de investigação, e depois, na abstração secundária, a determinar quais são as propriedades que você vai considerar como sendo quantificáveis. E aí tem que escolher bem, em função de um meio cultural dado, das possibilidades matemáticas e também experimentais de uma certa sociedade em um certo momento. Claro que em um certo momento não era possível tratar de modo científico as cores dos gases, nem a temperatura. A temperatura é uma noção muito complicada. Distinguir precisamente a temperatura do calor, a noção de quantidade de calor na ciência é um processo, como você bem sabe, muito demorado, que demorou várias décadas, muitas décadas, mais de um século. Então, isso para identificar o objeto de investigação, não é necessário de usar as propriedades que serão teorizadas. Porém, se quiser, eu não tenho objeção de dizer que na atitude objetivante já se faz teoria, que isola na espessura dos fenômenos algumas qualidades, propriedades que possibilitem a identificação do objeto. Então, todos nós fazemos um certo grau teoria. Teorizar é isso mesmo, é constituir objetos com certas propriedades que nós achamos relevantes. Sou professor da rede estadual, portanto, um generalista, e as minhas preocupações são muito mais modestas, né, do que essa pergunta recém-feita. E elas giram em torno, primeiro, da preocupação em relação aos modelos, né, no sentido de engessar a realidade ou impedir o imprevisto, o novo. Gostaria que ele pudesse falar um pouquinho sobre isso. A segunda questão, sobre a questão da neutralidade científica. Desculpe, uma questão, só uma questão, depois outra questão, uma questão de uma vez. Cada questão de uma vez, senão fica difícil para ele responder tudo. Mas eu não entendi muito bem a questão, porque você pode talvez reformular. Eu também talvez não entendi a sua metáfora do gesso. Você pode repetir para a gente? Não, talvez seja a falta de clareza minha, né, mas é uma preocupação que a gente reflete em relação aos modelos, no sentido deles, do cientista tentar enquadrar a realidade no seu modelo, impedir de ver o imprevisto, coisas que estariam fora do modelo. Como é que ele pensa em relação a isso? Entendi. Obrigado por a questão, uma questão muito boa. É verdade que na atitude objetivante, acontece um empobrecimento, um empobrecimento dramático dos fenômenos. Só algumas
propriedades são consideradas poucas, 2, 3, 4, 5, poucas, senão não é possível matematizar. Então, tem outras, naturalmente, qualquer entidade no mundo tem muitas propriedades e muitas relações com outras entidades no mundo. Então, supõe-se na modelização, quando se tenta engessar, como você falou, engessar o fenômeno num modelo, se supõe que há outras propriedades não interferem com as propriedades com as quais construímos o modelo. Por exemplo, quando no gás consideramos a pressão ou volume, consideramos que a cor do gás, porque tem gases coloridos, nem todos os gases são transparentes. A cor não tem relevância. A cor não influencia. A cor não influencia a pressão. A cor não influencia o volume. A cor não influencia a temperatura. Isso não está garantido. Mas se supõe que, temos algumas razões de acreditar que, mas pode ter outras propriedades que nem a cor, outras propriedades que podem interferir. É por isso que as nossas previsões teóricas não são nunca exatas. Tem sempre um certo grau, uma das razões. Outra razão é essa imperfeição dos nossos instrumentos, etc. A fraqueza humana do experimentador, essas coisas. Mas uma das razões porque as previsões não correspondem exatamente com as previsões calculadas não correspondem exatamente com as observações, é essa, que tem outras propriedades que sempre interferem. Muitas vezes não se sabe quais são.